Astrologia, psicologia e os 4 elementos. Arquétipos e princípios universais. Para serem amados, as coisas da Terra precisam ser conhecidas. Para serem conhecidas, as coisas divinas precisam ser amadas. Pascal. Antigamente afirmava-se que o verdadeiro propósito da filosofia, antes que filosofia se tornasse simplesmente um estéril jogo de palavras usado para perpetuar a arrogância intelectual, era a procura da essência e da natureza oculta das coisas manifestadas, com base no amor à sabedoria. Em termos atuais, isto poderia ser chamado de uma procura do nível arquétipo da realidade. Hoje em dia, naturalmente, qualquer declaração a respeito de essências faria com que a pessoa fosse chamada de ocultista. Contudo, ao nos depararmos com o mundo ao nosso redor, e ao buscarmos algum sentido nas nossas vidas e no tipo de realidade com a qual a massa média lida, temos que admitir que todas as coisas que têm importância estão ocultas, isto é, escondidas. A despeito de todo o suposto conhecimento que temos acumulado, não podemos encontrar significado em parte alguma, exceto nos campos de estudo que apontam para uma unidade entre o homem e o universo. Essa unidade e essa relação entre o homem e o universo são as únicas suposições sobre as quais a astrologia está baseada. O campo da religião comparada e da mitologia constitui uma disciplina que aponta claramente para uma inabalável unidade na totalidade da vida. Este não é o momento para examinar pormenorizadamente as contribuições de Carl Gustav Jung nessa área, pois as suas obras completas representam uma existência inteira de estudo erudito e de pesquisa meticulosa. Basta dizer que, mais do que qualquer outro, Jung mostrou, além de qualquer dúvida, que os principais agentes motivadores da vida presentes na psique individual e os padrões psicológicos globais presentes em culturas inteiras são manifestações de fatores arquétipos na psique humana. Esses arquétipos são essenciais na camada psicológica da vida. Jung chama este substrato psíquico de inconsciente coletivo e descreve os arquétipos como princípios universais que são a base e a motivação de toda a vida psicológica, individual e coletiva. Em ambas, astrologia e mitologia, esses princípios universais constituem o principal campo de estudo, sendo que a diferença entre elas está no facto de que a mitologia dá ênfase às manifestações culturais dos arquétipos em vários planos, enquanto a astrologia utiliza como sua linguagem os próprios princípios arquétipos essenciais para poder compreender as forças e as configurações fundamentais presentes tanto na vida individual quanto na cultural. Historicamente, há uma forte correlação entre os mitos de uma determinada cultura e o tipo de astrologia que ela desenvolveu. De facto, a astrologia pode ser vista como a estrutura mitológica mais compreensível que já surgiu na cultura humana. Conforme foi mencionado no prólogo deste livro, em qualquer cultura o mito serve idealmente como força vitalizante, porque mostra o relacionamento do homem com uma realidade maior, mais universal. O facto de a cultura ocidental já não ter qualquer mitologia viável para energizá-la explica, em parte, porque a astrologia tem tido um decidido renascimento nos últimos anos. As pessoas sempre precisaram ter um modelo de ordem e de crescimento para guiar as suas vidas coletivas
e para dar significado à sua experiência individual. Conforme escreve Joseph Campbell em 1960, de onde vem a força destes temas insubstanciais, capazes de galvanizar populações, fazendo delas civilizações, cada uma com sua beleza própria e um destino autopropulsor exclusivamente seu? E por que será que sempre que os homens procuraram alguma coisa sólida para alicerçar as suas vidas, escolheram não os factos que se espalham pelo mundo, mas os mitos de uma imaginação imemorável? A resposta mais óbvia para as perguntas de Campbell é que os deuses da mitologia, exatamente como os planetas na astrologia, representam forças e princípios vivos existentes no universo e na vida de cada um de nós. As conclusões tiradas da pesquisa de Jung sobre os alicerces arquetípicos presentes na mente humana nos levariam a esta resposta, o mesmo ocorrendo com os estudos recentes sobre religião comparada e com algumas áreas da psicologia humanística. É minha opinião que a astrologia nos fornece a chave para a compreensão destas forças e funções básicas existentes em todos os homens, justamente porque ela tem a virtude de ser a linguagem de energia mais compreensível e, ao mesmo tempo, a mais precisa que o homem conhece. Conforme escreve Campbell em 1960, pois é um facto que os mitos das nossas várias culturas agem sobre nós, quer consciente, quer inconscientemente, como liberadores de energia, como motivadores da vida e como agentes diretivos. Assim como o homem precisa passar por transformações periódicas, os seus mitos devem mudar para combinar com a sua nova dimensão de ser. Conforme a consciência de um homem evolui, assim devem evoluir os seus mitos. Pois, tal como acontece com o mundo visível, os reinos vegetal e animal, assim também ocorre no mundo visionário dos deuses. Houve uma história, uma evolução, uma série de mutações governadas por leis. Campbell, 1960. Assim como muda a compreensão do homem a respeito das suas religiões e dos seus deuses, muito embora eles ainda continuem a existir de uma forma ou de outra, assim também a astrologia ainda existe, como existe a necessidade que o homem tem dela, a despeito de todas as tentativas para racionalizá-la fora da existência. Devemos, porém, reavaliar a nossa forma de abordá-la, vendo-a não simplesmente como uma disposição ordenada de pistas celestiais que indicam o nosso fado imutável, conforme tem sido tradicionalmente encarada, mas antes utilizando-a como um meio que nos levará a compreender a nossa natureza fundamental, a descobrir o nosso lugar no universo, e assim nos ajudar a viver de maneira plena e criativa. Em outras palavras, a astrologia pode ser vista como uma mitologia que pode ser usada conscientemente. O ocidental contemporâneo evoluiu a tal ponto que já não se contenta em viver inconscientemente, de acordo com mitos obsoletos, dogmas rígidos ou tradições arcaicas. Todavia, ele foi longe demais no seu esforço para libertar-se das limitações e das tradições. Perdeu o contacto com as bases arquetípicas do seu ser e com a fonte de sustentação e de alimentação espiritual e psicológica que essas bases fornecem. A astrologia pode ser usada como um recurso para reunir o homem ao seu eu interior, à natureza e ao processo evolutivo do universo. Princípios universais. Muitos que estão enterrados há longo tempo ressurgirão
e muitos que hoje estão cercados de honras submergirão. Horácio. Quais são estes princípios universais aos quais nos referimos? Por definição, eles confinam com o transcendente, uma vez que não dão origem a todas as manifestações e configurações observáveis no universo material. Muitos cientistas já passaram a acreditar que há um modelo organizador invisível no interior das coisas vivas, uma espécie de modelo psicológico que guia e determina a forma que a energia assumirá. Essa tendência para modelos na natureza pode ser vista em tudo, desde a teoria da evolução até aos padrões facilmente predizíveis do desenvolvimento humano, físico e psicológico. Outra palavra comumente usada para descrever esse fenómeno estrutural é forma. O físico e filósofo White escreveu um livro importante chamado Ascent on Form, em 1954, que trata daquilo que ele chama de princípios formativos existentes na totalidade da vida. De facto, ele diz que a lei natural mais abrangente expressa uma tendência formativa. Forma é uma das ideias mais antigas do homem. Os gregos tinham numerosas teorias de formas perfeitas, desde as formas eternas de Platão até às relações quantitativas no espaço, de Euclides, e o estudo dos números e a geometria de Pitágoras. Na Idade Média dizia-se que cada classe de coisas possuía uma essência, e essa essência não era considerada uma qualidade estável, mas antes era vista como uma fonte de atividade. A realidade mais profunda era vista como sendo composta de inumeráveis essências, e a tarefa da filosofia era destacar essas essências. A essência de qualquer coisa era o substrato de ser da coisa, aquilo que faz da coisa o que ela é. E para os filósofos medievais, as formas observáveis existentes na natureza não eram entidades estáticas, mas sim ideias encarnadas, no sentido da ideia de Platão. A fonte destas ideias eterna era vista como a mente universal, o domínio e o repositório de todas as essências, os arquétipos, de todas as formas que jamais poderão existir e de todas as ideias que jamais poderão ser pensadas. Incidentalmente, a mente universal é de muitas maneiras semelhante à concepção de Jung do inconsciente coletivo. O que causa estranheza é que a física moderna se volta para ideias que durante tanto tempo foram ridicularizadas, pois, segundo nos dizem, aquilo que vemos é apenas a forma exterior ou forma onda da realidade oculta, feita de vibração e energia. A partícula material se transformou num modelo ampliado. O átomo material agora é visto como um campo de energia. Talvez agora haja uma vez mais a necessidade de um conceito tal como o da mente universal, aquela que modela ativamente todas as formas. Um estudo da forma talvez possa revelar como a energia sem forma é organizada em totalidades funcionais, e talvez esse estudo possa iluminar essas essenciais impalpáveis que existem em todas as coisas. White declara que para entender a certa coisa temos que esmiuçar a fundo até encontrar esse modelo básico. Isto é verdade, pois o modelo formal parece determinar as propriedades dos seus constituintes, melhor do que o inverso, facto que dá um grande apoio a uma abordagem holística da vida. Conforme escreve White,
como poder-se desenvolver formas regulares no universo atomístico, no melhor dos casos, elas não seriam altamente improváveis? Segundo White, uma nova compreensão dos princípios formativos do universo não nos ajudará apenas a entender as teorias da física, a organização biológica e o funcionamento da mente. Também poderá dar ao homem uma serenidade que não pode ser alcançada de nenhuma outra maneira, pois neste ponto a tradição ocidental reconhece a validade de uma antiga doutrina oriental. Quando se quer conquistar a serenidade, o princípio universal tem de ser valorizado acima de qualquer expressão particular. Chegou a hora de uma nova harmonia, uma unidade de processos vista em todas as formas particulares e reconciliando as suas diferenças numa ênfase deve ser dada aos princípios universais a fim de restaurar o equilíbrio adequado. É justamente esta unidade de processos vista em todas as formas particulares o que a astrologia nos oferece. Na astrologia, cada indivíduo é considerado uma expressão completa e sem igual dos princípios, padrões e energias universais. O zodíaco era considerado pelos astrólogos e filósofos da antiguidade como sendo a alma da natureza, aquela que dá forma e ordem à vida. A astrologia é uma linguagem de princípios universais, uma maneira de perceber a forma e a ordem na vida de um ser humano, uma maneira de simbolizar a unidade de cada indivíduo com os fatores universais. Uma abordagem moderna da astrologia não pode ser baseada na suposição de que um ser humano individual é simplesmente a soma total das forças universais que constituem a sua composição psicofísica. O indivíduo é antes uma forma sem paralelo, expressando um relacionamento sem paralelo de fatores universais. Conforme White declara, todas as coisas do universo têm alguma relação com a nossa natureza, as nossas necessidades e potencialidades. Cada processo reflete algum processo em nós mesmos e evoca alguma emoção. Embora talvez não tenhamos percepção disso, a ideia de White expressa aquilo que os astrólogos antigos chamavam de relacionamento entre o microcosmos e o macrocosmos, isto é, a concepção de que as funções e fatores existentes dentro do indivíduo refletem os princípios e os processos universais, ou pelo menos correspondem a eles. Em termos atuais, diríamos que desde que o universo é um processo total, o universo significa girando o e consiste de vários campos de energia interpenetrantes. O campo de energia de qualquer ser humano está intimamente relacionado com o campo de energia, muito mais vasto do que o seu ambiente cósmico. Um dos maiores valores da astrologia é que, por meio da compreensão dos fatores universais que estão operando em cada um de nós, podemos alcançar uma compreensão muito maior dos princípios universais da própria vida. A ciência de hoje aceita como instrumentos úteis as impressões digitais, as cardiografias e as encefalografias, coisas estas que são todas elas manifestações relativamente incomparáveis de ritmos e energias humanas. O mapa astrológico do nascimento é um gráfico através do qual o cosmos, ou todo maior, nos permite compreender as suas energias e os seus ritmos, particularmente a maneira como eles operam em cada indivíduo. Na psicologia, o principal conjunto de obras que trata de princípios universais e de princípios formativos é aquele que o Dr. Carl Gustav Jung. Os arquétipos de Jung não são estruturas físicas, mas antes, segundo Jung,
talvez possam ser comparados ao sistema axial de um cristal, que, por assim dizer, premolda a estrutura cristalina do líquido materno, embora não tenha uma existência própria. O arquétipo em si é vazio e puramente formal, nada mais do que uma facultas faeformanti, uma faculdade de representação que é dada a priori. Jung prossegue dizendo que o que me parece provável é que a verdadeira natureza do arquétipo não pode ser tornada consciente, que é transcendente. Eduard Wittmund, um psiquiatra junguiano, escreveu sobre os arquétipos junguianos como dinâmica transpsicológica, portanto, configurações de energia transcendental. O Dr. Wittmund fala de campos arquetípicos relacionados com os símbolos astrológicos dos planetas e define os arquétipos como padrões e dinâmicas de formas cósmicas universais. Daí é evidente que os arquétipos são idênticos aos princípios formativos mencionados por White e que os fatores astrológicos representam estas mesmas realidades. Se os arquétipos são a base de toda a vida psíquica e se são realmente transcendentes em si, isto é, demasiadamente subtis ou imateriais para uma compreensão consciente e imediata, então é muito importante termos uma linguagem para descrever ou pelo menos para indicar a sua realidade. E se não podemos conhecer essas realidades conforme elas são, pelo menos podemos compreender como elas funcionam e o que elas significam para nós, recorrendo ao estudo da única ciência que trata de tais forças, a astrologia. Não importa qual o rótulo que possa ser usado para designar estes princípios universais, arquétipos, essências ou princípios formativos, permanece o facto de que tais forças existem no universo e influenciam cada um de nós, tanto partindo do interior quanto do exterior. Esta é a razão por que alguns psicólogos, psiquiatras e conselheiros já começaram a usar a astrologia como instrumento principal para compreender a dinâmica interior dos clientes. Jung disse que usou muito a astrologia, especialmente com pessoas com as quais tinha um entendimento difícil. Como sou um psicólogo, estou principalmente interessado na luz particular que o horóscopo derrama sobre certas complicações existentes no caráter. Nos casos de diagnóstico psicológico difícil, eu normalmente providencio um horóscopo para poder ter um ponto de vista partindo de um ângulo inteiramente diferente. E digo que muitas e muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidam certos pontos que de outro modo eu não teria sido capaz de entender. Numa entrevista com o editor de uma revista astrológica francesa, Jung declarou: podemos esperar com considerável certeza que uma determinada situação psicológica bem definida seja acompanhada por uma configuração astrológica análoga. A astrologia consiste de configurações simbólicas do inconsciente coletivo, que é o assunto principal da psicologia. Os planetas são os deuses símbolos dos poderes do inconsciente. Na mesma entrevista, Jung declarou que a predisposição psíquica inata de um indivíduo parece ser expressada num horóscopo de maneira reconhecível. Em muitos dos seus escritos, Jung enfatizou que a astrologia inclui a soma total de todo o conhecimento psicológico da antiguidade, incluindo tanto a predisposição inata dos indivíduos quanto uma maneira exata de cronometrar as crises da vida.
Observei muitos casos nos quais uma fase psicológica bem definida ou um evento análogo foi acompanhada por uma conjunção praticamente das aflições de Saturno e de Urano. O psiquiatra junguiano Edward Whitman, em 1970, escreve as seguintes linhas similares. Aplicadas num sentido mais amplo, as técnicas astrológicas podem vir a ser, para o psicólogo perspicaz, tão valiosas quanto as interpretações dos sonhos. Elas poderão informá-lo não dos eventos futuros ou mesmo de características pessoais fixas, mas de padrões básicos, inconscientes, de dinâmica e de forma que uma determinada pessoa está enfrentando e nas quais ela continua a reagir durante toda a sua vida, de maneira peculiar e individual, uma vez que o modo característico da sua vida particular é incluída no modo cósmico. Zipporah Andovins, em 1970, psicóloga já mencionada, diz a respeito do uso da astrologia como instrumento psicológico. Antes de tudo, ela oferece um sistema de personalidade baseado numa estrutura de referência externa, que, consequentemente, é superior aos sistemas arbitrários, manufaturados com frequência no campo do estudo da personalidade e que, com certeza, terá o sistema universal da psicologia do futuro. Oferece um esquema simbólico do destino e da mente humana não manipulável pelo paciente que está querendo fingir que é bom ou fingir que é mau, como é relativamente fácil fazer em muitos questionários psicológicos. Oferece uma penetração em áreas sobre as quais o paciente a miúdo sabe pouco ou nada, repressões, valores que nunca são verbalizados conscientemente, ambivalências e conflitos projetados em eventos e relacionamentos e jamais encarados conscientemente. Fornece indicações sobre potenciais e talentos irrealizados, canais naturais para integração e submissão, etc. Com o seu registro de configurações passadas e futuras, oferece também indicações sobre traumatismos passados que o terapeuta perspicaz poderá explorar e sobre períodos futuros de tensão, quando o indivíduo normalmente necessitará de um apoio extra. Permite a combinação de indivíduos, de terapeuta e paciente, de parceiros num casamento, de empregado e empregador, etc. Minha firme convicção é de que a psicologia ou consultoria do futuro usará o horóscopo tão rotineiramente quanto agora nós usamos a entrevista e os dados sobre os antecedentes do paciente. Outro psicólogo, Ralph Metzner, que publicou um livro tratando da astrologia e tópicos correlatos, chamado Maps of Consciousness, também usa a astrologia em sua clínica. Como psicólogo e como psicoterapeuta, tenho-me interessado por outro aspecto deste assunto desconcertante e fascinante. Aqui temos uma tipologia psicológica e um meio de avaliação para a diagnose que ultrapassa de longe em complexidade e sofisticação de análise qualquer sistema existente, a estrutura de análise, os 3 alfabetos simbólicos entrelaçados dos signos do zodíaco, das casas e dos aspectos planetários, provavelmente é mais apropriada para as complexas variedades da natureza humana do que qualquer sistema de tipos, motivos, necessidades, fatores ou escalas que possam existir. O sistema tem a vantagem adicional de ser inteiramente independente de qualquer comportamento por parte do paciente, portanto está livre de reações tendenciosas de qualquer tipo. Ao contrário de outros sistemas de avaliação da personalidade, o processo astrológico tem uma dinâmica inerente,
O horóscopo, interpretado por um astrólogo perito e com grande prática, não só proporciona um quadro sintético de inclinações e tendências hereditárias da pessoa, como também aponta potenciais latentes e sugere direções onde o desenvolvimento é necessário. Em suma, é um mapa simbólico do processo da autocompreensão. No mesmo artigo, Metzner escreve que a astrologia deveria ser usada como um auxiliar da psicologia e da psiquiatria e define a astrologia como uma astronomia aplicada para propósitos psicológicos. Somente uma linguagem simbólica é suficientemente universal, especialmente uma que conta com referentes externos como a astrologia e suficientemente acultural para ser útil a todas as pessoas, jovens e velhas, ricos e pobres, vindas de todos os ambientes educacionais, culturais e nacionais. O grande problema que as teorias da personalidade na psicologia geral é de que elas são úteis apenas para uma pequena fração de qualquer população dada. Por outro lado, a astrologia é a teoria mais completa da personalidade. Ela unifica e fornece uma base para todas as outras teorias mais especializadas. Além disso, embora outras técnicas simbólicas que não a astrologia possam ser úteis a algumas pessoas, em certas ocasiões, elas têm a desvantagem de não possuir referentes externos e uma estrutura exata, mensurável. A astrologia inclui realmente as duas linguagens da vida, matemática e simbólica, sintetizando ambas num sistema harmônico cujas utilizações são muito mais amplas do que as de qualquer outro sistema, matemático ou simbólico. A astrologia prova a sua abrangente singularidade, descrevendo com precisão não apenas tipos de consciência, diferenças e singularidades individuais e tipos de energia que estão operando através da pessoa, mas além disso também revela a operação de leis universais, de consonâncias, de polaridades e de energias psicofísicas.